Durante muito tempo eu tive relações superficiais e relativamente fáceis de manejar. Eu tinha meus amigos que eu saía de rolê, que eu saía de balada, que eu me divertia. Com a minha família eu mantinha um ambiente ok, onde a gente não podia falar de assuntos proibidos. No trabalho eu me mostrava grata e satisfeita e deixava tudo ok, trabalhava bem, entregava o que precisava. E aí eu comecei a viajar o mundo sozinha, a fazer inúmeros retiros de espiritualidade, workshops de autoconhecimento, eu trabalho com terapias também. E aí, sem querer, eu descobri o segredo para ter conexões muito mais verdadeiras e profundas com as pessoas. E uma maneira de que as pessoas se sentem mais conectadas com você e te buscam mais e são muito mais abertas a se conectar. Um dia eu estava fazendo um retiro espiritual muito, muito profundo e a gente estava numa roda de partilha, onde cada pessoa poderia ir ao centro e se expressar o que estava sentindo, o que queria falar, o que estava pensando, e ninguém ia julgar, era um lugar de não julgamento. E aí eu estava sentindo uma dor muito grande naquele momento, porque tinha uma coisa que tinha me engatilhado naquela manhã, então eu fui no centro do círculo e eu abri meu coração, assim, meus pensamentos. Eu abri a minha alma naquele momento e eu falei tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu estava pensando. Eu expus todas as minhas dores e o meu lado mais sombrio, meu lado mais feio, que eu nunca queria mostrar para ninguém, porque eu só queria mostrar o meu lado alegre, que tá tudo bem, que não tem nenhum problema. E naquele momento eu me abri de verdade, sabe? Eu falei, vou me mostrar, não tô nem aí se alguém vai me julgar, se ninguém vai querer mais falar comigo. É agora ou nunca, sabe? Aquilo tava muito forte dentro de mim, querendo sair. E eu fui lá e me coloquei super vulnerável. E aí, achando que depois disso ninguém ia querer falar comigo, porque era algo muito feio que eu tava, né, partilhando ali. E depois disso todo mundo veio falar comigo. E todo mundo veio falar de uma forma muito aberta, muito carinhosa, muito já com uma conexão emocional comigo. E eu estranhei aquilo, eu falei, caraca, eu mostro esse meu lado super feio, que eu não quero mostrar para ninguém, de repente todo mundo vem falar comigo, me adora, quer se conectar comigo. Aquilo foi estranho para mim, sabe? Eu não entendi muito bem como que aquilo aconteceu. E aí eu comecei a fazer isso com todas as minhas relações, pouco a pouco, né? Não foi do nada, mas aos poucos eu fui testando. Então, nas minhas amizades, eu comecei a falar o que me machucava, as coisas que eu não gostava, o que me dava medo, qual que era a consequência dos atos das pessoas em mim. Quando eu não me sentia bem com aquilo, eu ia lá e falava. Só que eu não falava de uma maneira atacando a pessoa, tipo, você faz isso e não sei o que, não sei o que. Não, eu fiz exatamente o contrário. Eu me conectei com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e eu conectei através da minha dor, através do meu sofrimento, para a pessoa ver o quanto que aquilo estava me machucando. Né? Então não era num lugar de atacar, de querer estar certa, enfim, querer que a pessoa mude. Eu só queria criar consciência na pessoa de como que eu estava me sentindo com os atos, né, com as ações daquela pessoa. E eu fui percebendo que as pessoas foram se abrindo cada vez mais e mais para também entrar nesse lugar de vulnerabilidade. E aí eu comecei a criar conexões muito verdadeiras e profundas. Então, eu me coloco esse meu lado feio, machucado, vulnerável. Não vou falar fraco, mas tem gente que vê como fraqueza isso. Esse lado machucado mesmo, assim, de não tô no lugar de força, sabe, de querer me impor, mas tô num lado, putz, tô sofrendo com isso. E quando a gente se coloca nesse lugar, é um convite para outra pessoa fazer o mesmo, para ela também se vulnerabilizar e trazer o lado dela, e não de um lugar de ataque. Porque quando a gente tenta comunicar a outra pessoa, né, uma pessoa muito próxima do que a gente está sentindo, da nossa dor, a gente tende a falar isso atacando a pessoa, ou falando de uma maneira que ela se sinta atacada e ela começa a se defender, e aí vira um ataque contra o outro, e aí é uma briga de ego. Acho que você reconhece isso, né? A gente faz isso com as pessoas mais próximas, mais íntimas, que a gente mais ama na vida. E quando eu comecei a partilhar dessa forma, me colocando nesse lugar vulnerável, e a pessoa conseguiu se conectar comigo, sabe, ver o meu sofrimento, ver que eu não estava tentando tirar uma parte dela, mudar ela, atacar ela, simplesmente estava fazendo aquilo porque eu queria trabalhar a nossa conexão, a nossa relação. E eu comecei a ter esse tipo de conexão, porque depois que eu comecei a fazer isso,
eu me conectava com as pessoas de uma maneira tão profunda, sabe, de coração para coração, de alma para alma, que eu só tive muitos ganhos na minha vida. E aí eu comecei a fazer isso com todo tipo de relacionamento que eu tinha, até nos mais improváveis, que é o relacionamento profissional, eu comecei a fazer isso. Então, tinha uma empresa que eu trabalhava em Amsterdã, e eles começaram a fazer umas coisas que eu comecei a me sentir meio explorada. E as minhas colegas sentiam da mesma forma. Só que ninguém tinha coragem de falar nada, porque ninguém queria perder o emprego. Aí eu falei, vou arriscar. Aí eu mandei um e-mail para o CEO, falando, olha, isso que vocês estão fazendo agora com a gente, eu comecei a me sentir explorada, já tenho traumas com isso, todo mundo que trabalha nessa profissão, que é massoterapia, tem traumas com isso, com empresas que exploraram a gente gente já se doa tanto no nosso trabalho, sabe, e a gente não sente que a gente é remunerado o suficiente. Enfim, expliquei tudo o que eu estava sentindo, abri meu coração, falando, olha, eu gosto muito da relação que a gente tem, eu gosto muito dessa empresa, eu adoro esse trabalho, eu sinto que vocês são sim mais humanizados que outras empresas, então eu tentei, né, eu mandei esse e-mail, e aí eu troquei vários e-mails com esse CEO, ele inclusive me agradeceu muito de ter falado tudo isso para ele, porque eu estava meio que representando esse outro lado, né, as trabalhadoras dessa empresa, as massoterapeutas, que elas não tinham coragem de falar isso, e a gente fortaleceu muito a nossa relação. Eles me respeitaram muito mais, eu respeitei eles muito mais. Inclusive depois, eu tive muitos ganhos, muitos benefícios depois de ter me aberto dessa forma. Então eu comecei a criar laços muito mais profundos e verdadeiros na minha vida dessa forma. Comecei a fazer isso com familiares também, com assuntos proibidos, que toda a família tem. Comecei a falar, olha, eu não acho que essa dinâmica que a gente tem é muito boa pra gente, eu prefiro me abrir, falar a verdade. E aí, assim, as pessoas começaram a me taxar de ser muito sensível, de, enfim, sabe, tinha que ser mais forte na vida, enfim, mas não importa, porque eu tô fazendo o que é certo pra mim e eu tô sim gerando mais conexões, sabe? A gente tá aprofundando na nossa relação. Se a outra pessoa vai responder a isso ou não, aí é com ela. Mas, assim, na minha experiência e dos meus clientes e das pessoas que eu conheço, quanto mais elas se vulnerabilizaram nas relações, mais elas aprofundaram e melhoraram a qualidade dessas relações. Isso ficou muito claro. Então, principalmente em relacionamentos amorosos, românticos, a gente tende a bater muito de frente, né? Esses conflitos de guerra de ego, para ver quem que tá certo, quem que tá errado, muitas acusações, você fez isso, eu quero que você mude, blá, 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 isso não dá certo. Isso só vai deixar a gente com mais carcaças emocionais e mais longe de se conectar verdadeiramente. Então eu te convido a se colocar nesse lugar realmente vulnerável, que você se conecta com as suas emoções, com os seus sentimentos, e nisso você está convidando a outra pessoa a fazer a mesma coisa. Então, quando as duas pessoas estão vulneráveis, falando das próprias dores, das próprias emoções, o nosso campo energético, psíquico, emocional, tudo se abre para conseguir ter essa conexão verdadeira, essa conexão profunda. E aí, nossa, lembrar dessa conexão que vocês realmente têm e que vocês não se conectam há tanto tempo é uma coisa tão saudável, tão cheia de amor e de fé, sabe? Que as coisas vão melhorar daqui para frente. Muito gostoso se reconectar profundamente com a pessoa que você ama. Então tenta fazer isso. É um lugar difícil de se colocar, essa vulnerabilidade, porque a gente tem muitos bloqueios, muitos muros que a gente cria com as pessoas e tudo mais, mas se coloca vulnerável, faz esse experimento na sua vida e vem aqui me contar o que aconteceu depois. Certeza que você vai melhorar a maioria dos seus relacionamentos, de todos os tipos. Uma prova disso é quando a gente está vendo um programa de TV, na TV nacional, e que um artista começa a se emocionar. Ele começa a ter as lágrimas nos olhos, começa a chorar, você vê que a pessoa está se conectando com as emoções. O cameraman já vai lá, dá um super zoom na cara da pessoa, você vê a TV inteira com o rosto da pessoa, com ela chorando, se tiver lágrima, então ele filma super perto. Por quê? Porque isso gera conexão emocional com a audiência, gera muito mais audiência, as pessoas querem sentir algo, né? A gente está nessa era digital de que tudo é muito superficial, né? A gente vai passando, fazendo scrolling lá do Instagram, do Facebook, tentando sentir algo, né? O que a gente quer, na verdade, é se conectar com as pessoas. Essa é a nossa sede, a nossa fome mais profunda como ser humano.
Então, quando a gente vê isso na TV, num filme, num seriado, a gente sente algo, se conecta com aquele personagem, se conecta com aquele artista, e é isso que a gente quer, é isso que dá audiência, porque as pessoas querem conexão. Então, você vai perceber que você simpatiza com todos os artistas que você vê emocionado, mesmo que você não goste muito daquele artista, daquele famoso. Você vai simpatizar com um personagem do seriado, do filme que você está assistindo, porque ele se emociona, porque ele se coloca vulnerável. Isso gera conexão. Então começa a se colocar vulnerável a partir de hoje, e você vai ver que você vai ficar muito mais forte. Você não vai passar mais aquele tempo todo das coisas não faladas, não resolvidas, aquela tensão, aquele estresse, sabe, aquele medo de se abrir, ou medo de ser atacado. Não, isso muda. Quando a gente é vulnerável, a gente tem uma vida muito mais leve. E como eu falei, as relações melhoram muito. Então faz isso aí que eu tô te falando, testa, faz um experimento na sua vida e me conta aqui. E me conta também se você já faz isso, se você já se coloca vulnerável, se você chora na frente das pessoas, principalmente se você é um homem, né? Acho que para os homens é mais difícil, pela forma que a sociedade cria vocês, né? E a gente tem muitos condicionamentos. Mas me conta aqui sua experiência com isso, de se colocar vulnerável nas relações, de todos os tipos. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreve aqui se esse vídeo fez sentido para você. Eu crio muitos vídeos de autoconhecimento, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal. E é isso, eu quero ouvir mais de você também. Me conta aqui, vamos ficar junto nessa comunidade que a gente está criando aqui. Um beijo, fica bem e até o próximo vídeo.